agora do pão asmo e as festas agora do tabernáculo, para simbolizar essa aliança com o povo. E era de costume agora, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, mesmo diante dessa divisão, agora na tribo do norte, na tribo agora de Israel, ou a tribo do sul, eles vão para o templo, robotizados, iam, colocavam holocaustos, mas Deus não falava, acendia o incensário, a glória de Deus deveria manifestar, porque o incensário simbolizava que quando você colocava o incensário, a glória de Deus ela descia. Quando você colocava ali o sacrifício, o holocausto, a glória de Deus descia. Só que agora eles adoram, eles profetizam, eles clamam e a glória de Deus não desce. Mas num dia, a Bíblia vai dizer que havia ali no capítulo 1 de Lucas, no versículo seguinte, havia um sacerdote conhecido como Zacarias. Zacarias, homem avançado de idade, homem que servia a Deus com princípio. No versículo 8 vai dizendo, Zacarias, a sua mulher Isabel, servia a Deus com integridade, adorava a Deus e exercia o seu ofício. Só que vai dizer que eles já são agora de idade, não tem filho, não tem sucessão, e mesmo assim Zacarias vai para o templo adorar. Deixa eu te falar uma coisa, não importa a circunstância ou o momento que você está atravessando, aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, exerça com qualidade, exerça com prioridade. Zacarias não tinha um filho. Alguém olhava para ele e dizia, como que um sacerdote adora a Deus e não vai dar continuidade à sua linha sacerdotal? Era promessa. O povo judeu, ou aqueles que tinham uma linhagem, ter um filho varão. O que significava, missionária? Ter um filho varão era princípio de honra, porque um filho varão darava legalidade à sucessão do legado estipulado naquela família. Então ter um filho varão era cumprimento da promessa. Só que agora não chega a bênção, não chega o propósito, não chega o milagre. Mas Zacarias, mesmo assim, estava no altar, estava adorando, estava glorificando a Deus. Aí a palavra de Deus vai dizer que mesmo no período interbíblico, aí Deus não fala. Só que naquele momento, quando nós vemos agora em Levítico, capítulo 24, nós vamos ver o seguinte, diante da lei agora de Moisés, Arão instituído, havia uma ordem cronológica. Que ordem cronológica é essa? Havia um turno. Que turno? A sua casa na sua medida. E Zacarias estava no oitavo turno, o turno de Abadias. Ou seja, naquele tempo, no Império Romano, aonde predominava Herodes, aonde Pilatos e os demais romanos, eles predominavam aquele tempo. Era um tempo desfavorável. Desfavorável para quê? Para ativar a sua fé. Desfavorável para quê? Para ser uma voz profética para uma nação. Só que Deus precisava manifestar o seu poder de novo aqui na terra. Deus apresenta Zacarias e diz, se prepare, porque hoje eu quebro o silêncio. Hoje eu visito a tua casa, a tua família. Hoje eu tenho pressa de enviar alguém. O cumprimento de Isaías que estava dizendo que levantaria uma voz profética no meio do deserto. Alguém que comeria gafanhoto, mel silvestre. Alguém que colocaria o pelo de camelo, andaria no deserto e uma multidão se arrependeria. Agora o anjo está dizendo, se prepare, o Senhor está mandando a bênção e o milagre vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o tempo que custar, Deus ainda lembra da promessa, Deus ainda lembra da palavra, Deus ainda visita uma geração de promessa. Cadê a geração de promessa? Cadê a geração de palavra?
Eu estou quebrando agora o silêncio. Aí vai ser João. Mas como pode? Eu sou velha, minha esposa, ela é estéril. O anjo olha e diz: eu não estou te perguntando como que vai ser. Eu estou te dizendo que Deus tem poder de fazer. Porque Deus, quando quer levantar alguém no anonimato, Ele levanta. Quando Deus quer escolher um improvável, Ele te encontra no meio de uma multidão. Quando Ele quer te fazer uma voz para pregar a palavra, é Ele que te escolhe, é Ele que te opera, é Ele que manifesta. A palavra do Senhor aqui está dizendo: o escolhido não tem escolha. Quem é escolhido desde o ventre não tem escolha. Ei, xerabassura. Ei, rai. Eu já vou entrar. Dá continuidade para você entender. Só que Deus alinha o tempo, todo o propósito. Aí Deus agora diz: eu tenho pressa de manifestar o meu extraordinário. Aí na mesma hora que Isabel é visitada, passa um período, ele visita também Maria. O anjo apresenta Maria e vai dizer: és mulher virtuosa, és mulher separada. Traduzindo, é o cumprimento de Isaías 7,14. No seu ventre vai gerar o Messias. No seu ventre vai gerar o libertador. Aí nós vamos ver Jesus crescendo em graça e em espírito, ao qual Ele foi nos mandado. Jesus agora nos vem na simbologia, Yeshua, Yemashia, e vai dizer que Ele é grande, Emanuel. Ele vai dizer que Ele é o Nazareno. Jesus agora manifesta o seu poder. Quando agora João Batista, ele estava batizando uma geração para o arrependimento, a igreja do Senhor, ela começa a ser formada. A igreja do Senhor, ela começa a ser lapidada. Lapidada diante dos homens, não, porque diante de uma corrupção, o Império Romano, onde os cargos eram colocados diante de bajulação, onde os cargos eram colocados não porque Deus levantava, mas porque alguém se levantava para deixar no lugar de quem tinha. Só que Deus falou: a minha obra, quem manda sou eu. A minha obra, quem faz sou eu. Aí Deus agora manifesta o seu poder. João batizando, vinha aqui agora muitos escribas, conhecedores da lei, conhece o Pentateuco, a lei mosaica de trás para frente, o Torá, conhece os 10 mandamentos e os 613 também ali Midrash, que vai conhecer, conhece a palavra, mas não vive. Havia os escribas, havia os sacudeus, havia os agora sacerdotes oficiais politicamente. Agora eles veem que João Batista tem um movimento diferente. Eles veem que João Batista não se corrompe. Eles veem que João Batista cumpre o princípio da palavra. A Bíblia vai dizer: pega essa palavra. Se você não pegar, ó pastor Daniel, pela palavra, João Batista, se você não sabe, é Bíblia. João Batista, ele tinha no sangue dele o direito de ser sacerdote. Como direito, ele era filho de um sacerdote. Ele deveria dar linhagem de sacerdote diante do direito. Ele nasceu como sacerdote, pai para filho, filho para pai. Só que Deus levanta ele e está dizendo: não vai ser sacerdote dentro do templo, vai ser sacerdote no deserto. Vai ser sacerdote para levar uma geração a arrependimento. Aqui vai nos mostrar, vai provar biblicamente que não é sob título posição, mas é estar alinhado com aquilo que Deus nos chamou para vir. Agora ele entende o chamado. Quando ele está batizando, aí vem o escriba, vem o fariseu e diz: tu és mais um profeta. Quem tu és? Vem na força do Elias. Quem tu és? É messiânico? É Messias? Quem tu és? Não, eu não sou. Eu sou apenas o cumprimento de Isaías, que está dizendo uma voz profética para essa geração, preparando o caminho para o Messias. Aí no período quando ele estava batizando, no livro de Lucas, segundo o Evangelho de Lucas, o médico amado, doutorado, o médico qualificado,
marcado, porque todo o evangelho é escrito conforme o autor na narrativa de tempo. Um sistemático. Quando nós vamos ver Lucas, Mateus e Marcos, é sinótico, ok? Na visão de ponto de cada escritor, eles vão narrar os fatos daquilo que viram, veracidades. Lucas agora vai dizer, coordenadas de fatos verídicos, daquilo que eu visualizei com testemunhos de fato que Jesus fez, que Jesus operou, que Jesus manifestou, que Jesus fez o extraordinário. Só que agora, nós vamos ver Jesus agora dando um exemplo. Quando ele chega diante de João Batista, ele vai dizer, e vou falar e passar pelo batismo, dando exemplo com a autoridade do Pai, mas dando exemplo para uma geração. Agora João Batista olha para ele e diz, eis o Cordeiro Santo de Deus. Não pegaram. Eis o Cordeiro Santo de Deus, que tirai o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar a sandália, os nós da sua sandália. Meu Deus. Aí agora ele está dizendo, eu não sou digno, mas Jesus diz, eu estou aqui para fazer a minha obra. Jesus é batizado. Jesus agora no poder, na autoridade, a autoridade do Pai, uma voz extrema diz, eis é meu Filho amado, o qual eu amo, o qual a minha alma se atrai. Agora o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, 40 dias, 40 noites. Jesus é preparado, Jesus é cheio, Jesus transforma, Jesus muda. E agora a gente vê na simbologia, o ministério de Jesus, ele começa nas mediações, aonde visualizamos os maiores e melhores milagres que Jesus fez, aonde foi um palco ou um cenário favorável. Cafarnaum, ele vai para aquela região, para Galileia, para toda a Samaria, para todos os confins, levando a palavra aos cativos oprimidos. A Bíblia também vai nos dizer que todo o ministério de Jesus havia multidão. Não tem como falar de multidão se não há quantitativo. Tem como falar de multidão se não há quantidade. Só que não há quantidade. Jesus nunca impressionou com quantidade, porque quantidade pode estar em qualquer lugar, multidão pode estar em qualquer lugar, mas Jesus olha a multidão e agora ele pega a oportunidade. Jesus olha a multidão e diz, aonde tem multidão, eu vou gerar oportunidade para falar do Evangelho, para manifestar a minha glória. A multidão começa a ouvir falar de Jesus, que Jesus cura, liberta, transforma, multiplica o pão, multiplica o peixinho. A multidão é numerosa, aperta Jesus, oprime a Jesus. Em toda a palavra, quando você vê, apertava Jesus, oprimia Jesus, diante da tradição judaica, eles agora entendem, o gentio também, que agora começa a ouvir o manifesto de Jesus, eles entendem que Jesus, quando coloca as mãos sobre a cabeça de alguém, é para manifestar algo que um homem não pode fazer. Só que Jesus agora levando a palavra, o que é interessante aqui, Jesus ele nunca vai se impressionar. Por que missionária Tatiana Angélica? Primeiro o homem se apresenta, ele se intitula, diz que é alguma coisa, para depois fazer no reino de Deus. Mas Jesus é diferente. Por que ele é diferente? Ele te conhece de dentro para fora, e ele te conhece como o mundo não te conhece. Ele sabe da sua necessidade, ele sabe da dor da alma, do espírito, e por ele te conhecer, ele te trouxe aqui hoje neste congresso para te dizer, hoje eu estou fazendo um divisor de água, hoje eu estou fazendo algo diferente aqui. Entrou de um jeito, mas o calendário, eu vou pedir aqui, por favor, com liberdade, levanta a tua mão, eu vou liberar algo sobre a sua vida, neste ano de 2026, aquilo que te atrofia, aquilo que te paralisa, aquilo que te intimida, não vai fazer mais parte do diagnóstico ao qual após esse congresso. O porquê? O calendário do céu, ele não funciona como o calendário da terra. O calendário do céu, ele funciona diferente. Jesus marcou um encontro com você aqui hoje. Jesus marcou um encontro diferente. Só que o povo agora entende a multidão
O povo entende que Jesus era um libertador político, que era um libertador político. Toda lei vai trazer um diretriz. Toda lei, todo o estatuto vai trazer o quê? Um posicionamento. A lei de Deus não é revogada. Ele não vai tirar e não vai acrescentar para fazer aquilo que você quer. A palavra de Deus é primazia. Ninguém tira, ninguém coloca. Ela é. Aí agora o povo começa a incomodar, porque Jesus não bajula. Jesus agora não pega as oportunidades para prejudicar ninguém. Jesus opera, ele manifesta. A palavra vai dizer que Jesus, como um judeu, ele dá exemplo. Ele vai para a sinagoga, o sinagogue, ok? Vai dizer que ele agora vai aprender, ele vai manifestar, vai ensinar. E os milagres são reais. Os testemunhos começam no meio da multidão. Só que Jesus vê uma multidão quantitativa, ele vai dizer: ei, muitos me seguem por causa de um pão e do peixinho. Muitos estão me seguindo por causa de uma porta, de um milagre. Não estão seguindo por causa do sacrifício. Só que Jesus agora ele estava dizendo: ei, João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus alimenta a multidão dizendo: quem conhece a verdade, o sistema não engana. Quem conhece a verdade, que é Jesus, o mundo não corrompe. Quando você conhece a verdade, é sobre ela que você vive. Quando você conhece a verdade, é sobre ela que você segue. Jesus estava dizendo: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu estou te dizendo. Eu sou a verdade, eu sou a fonte de água viva, eu sou a veracidade de Isaías, eu sou o cumprimento da promessa, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você estiver fazendo alguma coisa, se posicionando no reino de Deus, se prepare para os opositores. Toda vez que você se oposicionar, você se colocar na dispensação do Espírito Santo de Deus, para se alinhar conforme aquilo que Ele te chamou. Jesus agora traz incômodo. Alguém olha e diz: ele ensina na sinagoga, ele faz as leis, ensina com tanta primazia. Quem é esse que tem autoridade? Quem é esse que ensina? Quem é esse que opera? Aí agora vai dizer que Jesus agora passa pelo propósito. Ele levanta agora os discípulos, os servos, posteriormente os apóstolos. Eles começam a seguir Jesus. Eles começam a vivenciar esse milagre. Eles começam agora a vivenciar este extraordinário, este sobrenatural que Jesus veio. Só que a Bíblia vai dizer que tudo tem condicionado. Quanto mais eu me entrego, mais Ele tem para revelar na sua vida. Não, tem um crente lá que pegou, pastor. Não. Quanto mais eu me entrego, eu vou falar numa linguagem para você entender. O altar não toma, o altar devolve. Quando você entra na presença dEle, diante da maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual? É ter atingido a maturidade suprema para entender, ter discernimento, ter direcionamento, que não é mais você que decide, é Ele que decide na sua vida. Não é você que manda, é Ele que manda. Não é você que faz, é Ele que faz. Não é você que opera, é Ele que opera. Mas hoje, Ele está dizendo aqui: se você está disposto, eu também estou disposto a fazer algo na sua vida. Se você quer, eu também tenho algo para fazer aqui na sua vida. Aí Jesus começa a ir para Galileia, Cafarnaum, para Samaria. Jesus vai para os confins. Jesus começa a levar a palavra. Há um incômodo. Começa a olhar a Jesus e dizendo: temos que parar, temos que deter. Aqueles que andam com Ele também já estão fazendo sinais e prodígios. Porque quem anda com Jesus está na mesma unção. Quem anda com Jesus está no princípio da sabedoria. Quem anda com Jesus está com a intrepidez da palavra. Quem anda com Jesus não vai na sua força, mas vai com a autoridade
autoridade que Deus libera para você, dizendo: coloca o seu pé, que eu vou colocar o chão. Coloca a sua mão, que sou eu que vou colocar a mão. Eu vou na frente abrindo o caminho. Eu vou separando, eu vou lapidando, eu vou operando e vou fazendo aquilo que homem algum na história é capaz de fazer. Ei, até aqui você tentou com a força do seu braço, até aqui tentou fugir da presença dele, mas ele está dizendo: eu te tiro aqui hoje, jovem, eu te tiro hoje aqui, homem, eu te tiro hoje aqui, mulher, do anonimato, eu te tiro hoje aqui do anonimato, eu te resgatei, eu te levantei como o improvável hoje, eu te separo para um novo tempo. Aí agora nós vamos ver. O incômodo já era real. O sumo sacerdote, agora a sinagoga, o povo já começa a levantar, a dizer: vamos paralisar essa geração que está fruindo. Vamos agora desativar a unção que está sendo liberada sobre este novo tempo. Aí nós conhecemos que os discípulos, os apóstolos, Jesus a todo momento os ensinava. Os discípulos, a multidão, os apóstolos, toda vez que Jesus fazia um milagre, lá estava a multidão. Jesus operava, Jesus fazia, Jesus libertava, Jesus decretava, Jesus fazia, separava e fazia coisas extraordinárias. Só que a palavra vai dizer que agora Jesus, ele é levado, e como todos nós conhecemos, agora é crucificado. Só que a Bíblia vai dizer que o povo agora está sendo forjado. O que é forjado? Aqueles que são escolhidos, separados, passa pelo processo às vezes de sermos provados. Só que o professor, muitas das vezes, ele vai aplicar a prova, e às vezes ele vai ficar em silêncio. Por que ele vai ficar em silêncio? Para ver se você está aprendendo as maiores lições. Deixa eu te falar, o processo da dor vai gerar aquilo que você ainda não viveu com Deus. O sofrimento, outrora que você está vivendo, o deserto, a luta, o vale, é tudo para manifestar a glória de Deus na sua vida. A Bíblia vai dizer que toda vez que ele chamava um homem de Deus ou uma mulher de Deus para o ofício, ele não buscava alguém que estava desocupado, com todo respeito. Ele não buscava alguém que não tinha nada que fazer. Ele não buscava alguém que não tinha propósito. Ele buscava alguém que estava ocupado, que não poderia largar, mas ele estava dizendo: enquanto você faz para mim, sou eu que faço para você. Enquanto você entrega para mim, sou eu que vou fazendo para você. Enquanto você ganha no reino de Deus, sou eu que vou curando, libertando e vou fazendo. Enquanto você trabalha, eu também vou lá na sua casa. Enquanto você vai profetizando, eu também vou fazendo na sua família. Enquanto você proclama o nome de Jesus, cadeias são quebradas. Cadeias são quebradas. Enquanto o nome de Jesus é primazia sobre a sua vida, ele vai fazendo, ele vai mudando a sua história. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Meu Deus! Deixa eu te falar algo. Talvez o cenário para você não é favorável. Talvez o cenário para você é desfavorável. Por que é desfavorável? Eu olho para a minha circunstância, eu olho para a minha realidade. É tudo desfavorável. Mas ele está dizendo: tira o olho do cenário. Para de buscar o que está na terra, aprovação aqui na terra. Passa a buscar autorização lá no céu. Passa a buscar a visão do céu. Por que a visão do céu? Quando você entra com a fé, ele é especialista em fazer milagre. Quando você entra com a fé, é ele que vai agindo. Quando você entra com a fé, é ele que vai se apresentando. Mas não está dando, não estou suportando, não estou aguentando. Nós vamos ver os heróis da fé biblicamente, os profetas, os discípulos, todos que foram chamados conforme a vocação eclesiástica para exercer o seu chamado, padeceu por Cristo, passaram por luta, passaram por perseguição, foram injustiçados, passaram pela tribulação, foram provados como agora o azeite. Eles passam estreito, mas não desistiram. Por que parar no meio do processo? O porquê fazer no meio
meio do processo, é porque Ele tem algo diferente com você. E esse processo vai revelar a glória dEle diferente para você. Porque quando Ele escolhe alguém, pastor Daniel, Ele escolhe alguém não pelo aquilo que ele é. Ele não escolheu ninguém por causa do título, pelo anel. Ele não escolhe ninguém por causa do certificado. Ele escolhe por causa do propósito. E quando Ele escolhe por causa do propósito, alguém vai olhar e vai dizer: é alguém daquela linhagem, é naquela casa mesmo, é naquela família mesmo, é aquela geração mesmo. Aí ele olha, ninguém dá nada, ninguém diz que vai ser, mas hoje eu levanto e coloco do jeito que eu quero. Hoje eu levanto e separo do jeito que eu quero. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você foi escolhido desde o ventre, você já foi separada desde o ventre. Não. Oh, Espírito Santo, você já foi separado. É a mesma ousadia de João Batista, é na mesma intrepidez de Elias, é na mesma unção. Não se preocupa não, mas missionária, eu não sou qualificada, eu não sou qualificado, eu não estou preparado, eu não tenho habilidade ou tampouco experiência. Não preocupa não, esteja apenas disponível, esteja apenas disponível, porque quando você está disponível, é Ele que vai apresentar a você, é Ele que vai apresentar a você. Cadê a geração que está disponível aqui? Cadê a geração que está disponível? Deixa eu te falar uma coisa, meu Deus. Eu não vim aqui pregar emocionalismo para ninguém. Eu vim pregar a palavra. Eu não vim aqui pregar emocionalismo. Eu vim pregar aquilo que o céu me autorizou a te falar aqui. Esteja apenas disponível. Ele sabe quando, Ele sabe o momento, Ele sabe a oportunidade. Por quê? Porque Jesus gera oportunidade. E quando Ele gera oportunidade, você não deve se preparar depois. Não. No reino de Deus você se prepara. E Ele cuida e Ele zela pela oportunidade que Ele vai gerar na sua vida. Nós vamos ver aqui muitos exemplos de homens e mulheres de Deus. Mas sou eu, é você mesmo que eu quero. Mas sou eu, é você mesmo que eu estou preparando. Mas sou eu, é você mesmo que eu estou qualificando. É você que eu vou fazer pisar em lugar onde ninguém imaginou. É você que vai fazer a diferença lá na sua casa. A ordem dele para alguém aqui hoje. Hoje eu estou quebrando as cadeias que estavam te impedindo ministerialmente de fluir no torno do reino de Deus. Só que agora a palavra vai dizer que agora há essa militância, há essa perseguição no mistério de Jesus. Eles levam adiante agora de Pilatos, leva adiante agora do povo, leva adiante, crucifica ou não crucifica, agora cicotinha Jesus, oprime Jesus, e agora a multidão está junto, a mesma multidão que experimentou o milagre, a mesma multidão que experimentou os feitos de Jesus, e vai dizer, agora ele vai falar, não vi feito algum neste homem para o condená-lo. Vocês querem que libere quem? Libera Barrabás e crucifica Jesus. Jesus é crucificado, o inferno tenta paralisar o destino profético de cumprir a promessa de uma geração forte. No primeiro dia, o inferno glorificou, detemos este que veio com autoridade no nome de Deus, detemos este, paralisou. No segundo dia, nada acontecia. No segundo dia, parecia que tinha acabado. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Não. No terceiro dia, Jesus ressuscitou.
Este tempo aqui, quando a gente vai ler no livro de João, João apresenta cada evangelho. Uns apresenta para os judeus, outro apresenta para o povo romano, o outro apresenta agora para os gentios. João apresenta para a igreja Cristo como a pedra angular, Cristo como o verbo, Cristo como o verdadeiro libertador, Cristo como o único suficiente salvador. Agora ele vai dizer que Jesus padeceu, mas ressuscitou. Os discípulos agora são dispersos. Os discípulos outrora agora já começam a ficar com medo. Há uma opressão tão grande. Alguém olha e dizia: tu não eras o discípulo que andava na multidão de Jesus? Eu não era discípulo de Jesus. Você não era aquele que andava com Jesus? Não, eu não sou. Tu não és Pedro, aquele que cortara a orelha ali de um soldado quando a gente prendeu Jesus lá no Getsemane? Não, eu não sou o discípulo de Jesus. Só que a palavra vai dizer que se dispersam, mas Jesus ressuscitou. Aí Jesus começa a aparecer, começa a manifestar. E quando nós vimos aqui, neste capítulo 20, nós vamos ver a manifestação do extraordinário. Jesus vai até os discípulos. Há uma opressão tão grande, há agora uma perseguição tão grande, que agora os discípulos estavam com medo. Com medo de quê? Com medo do judeu, por causa da perseguição que era visível diante daquela geração. Eles estavam de porta fechada. Jesus entra e Jesus sauda diferente. Por que, missionária? Jesus, quando está no ambiente, não é um avivamento que o homem faz. Jesus, quando nos sauda e fala com um servo, com uma serva, ele sabe como que você vai identificar. Jesus se apresenta dizendo: paz seja convosco. Jesus chega até os discípulos e diz: paz seja convosco. Por que ele estava dizendo? A luta, a perseguição, a opressão da igreja primitiva, dizendo que os leões tentaram paralisar a igreja. As portas do inferno se levantaram, tentaram desmotivar os homens e mulheres de Deus. Mas Jesus estava dizendo: nada vai paralisar a igreja do Senhor. Nada vai parar um adorador. Como é que pode alguém saudar a paz do Senhor se eu estou no meio da guerra? Como eu vou receber a paz do Senhor se eu estou no deserto? Como eu vou receber a paz do Senhor se estão buscando ali a minha cabeça? Como eu vou receber a paz do Senhor se a circunstância está dizendo que não? Deixa eu te falar, o homem pode te abandonar no processo, alguém pode olhar para você e não pode te estender a mão, mas se você tem Jesus dentro do barco, não importa o tamanho da tempestade, Ele vai contigo, Ele segura nas tuas mãos, Ele te fortalece e te faz forte para vencer. Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Jesus, quando andava na multidão, ele dizia: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que ele está dizendo? Vai ter aflição, o mundo vai trazer aflição, o mundo vai trazer perseguição. O padrão do mundo não se encaixa com o diagnóstico que o céu tem para você. O mundo vai tentar paralisar, mas ele está dizendo: vai ter aflição, vai ter perseguição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, você também vai vencer. Você também vai vencer. Eu venci. Você também vai vencer. Você também vai vencer. Nada paralisa uma igreja. Nada paralisa. Oh, xarabassuribiega. A paz seja contigo. A paz seja contigo. Se eu tenho a paz dele no meio da guerra, irmã, se eu tenho a paz dele no meio da guerra, eu tenho tudo. Se eu tenho a paz dele, irmão, no meio do caos, a crise e a autoexistência está me impulsionando a paralisar, mas é a paz dele que me inunda dia após dia, é a graça dele que me inunda. Ele está dizendo para os discípulos: a paz te basta, a paz te basta, a paz te basta.
que o mundo dá, não a paz que o mundo oferece, não a paz que o mundo ela estende, mas é a paz da graça, é a graça dele quando nos visita, é a graça dele. Naquele momento, eles olham atônicos, sem acreditar na manifestação de Jesus. Tomé não estava presente na primeira visitação, dentro da ressurreição de Jesus, ou ascensão de Jesus. Depois, posteriormente, no livro de Atos, capítulo 1, Jesus manifesta-se 3 vezes aos discípulos. Só que agora Jesus apresenta, eles olham, até duvida, como pode? Ressuscitou, ele dizia que ressuscitou, e ele está nos dando a paz. Jesus sauda novamente, durante 2, 3 vezes, a paz seja convosco. E agora Jesus, ele faz o quê? Receba o Espírito Santo de Deus. Não, pastor, não. Depois que a paz, irmão, chega, não. Quando você recebe, irmãos, a paz que vem dele, ele também nos condiciona o recebimento do Consolador Espírito Santo. Vamos lá. Ele condiciona a paz porque ele está dizendo, se não estiver na paz, não está preparado, condicionado para receber. Não está condicionado para adquirir. Só que ele condiciona neste texto bíblico aqui. Teologicamente, quando estudamos, aprofundamos, iremos entender que recebeis o Espírito Santo, ele está dando a legalidade do Espírito Santo. Estão autorizados, só que não foram cheios. Receber o Espírito Santo é autorização, mas soprar do Espírito Santo é a manifestação da aliança dele com o seu servo. Ele está dizendo, primeira coisa, eu me apresento, porque toda vez que ele se apresenta, a paz. Segunda manifestação, recebeis. O que ele está dizendo? Estás preparado para receber? Deixa eu te falar, para ficar melhor para você entender, meu irmão. Sabe por que o nível de pressão está tão grande? Sabe por causa da velocidade, a crise ao qual você está passando? Sabe por que você está nesse processo? Talvez já era para você ter saído. Talvez você esperou alguém a manifestar, te estendendo a mão, fazendo algo para você. Mas sabe por que ele não permitiu até agora ninguém te ajudar? Porque nem todo mundo está na mesma visão profética que ele quer te levar. Nem todo mundo vai adquirir responsabilidades ao qual ele quer te qualificar para este tempo. Eu vou falar mais profundo. Adquirir responsabilidade é sob nível de pressão. Quem não aguenta pressão também não aguenta responsabilidade ao qual ele vai liberar. Só que o imaturo não vai entender. Quem não tem a maturidade espiritual não vai entender. Eu vou te falar 2 coisas. O homem natural não entende as coisas concernentes ao reino de Deus. Não lê a Bíblia, não jejua, não dobra o joelho, não tem princípio bíblico, não tem obediência com o líder, com a igreja, com os pastores, mas quer ter autoridade na vida de alguém. O homem natural não vai entender das coisas que Deus libera, da coisa que Deus manifesta na vida de um servo e de uma serva. Mas o homem sobrenatural, o homem sobrenatural, como a irmã Débora aqui cantou, cantora, ele já foi para o jardim secreto com Jeová. Na madrugada, Jesus, o Espírito Santo espera, ele está lá. Não. Ele lê a Bíblia não por obrigação. Ele lê a Bíblia por... Ele lê a Bíblia não por necessidade. Ele lê a Bíblia porque é a boca do Senhor falando
homem sobrenatural, ele vai entender o quê? Que vai ter momento que profeta não vai profetizar para você, vai ter momento que profeta não vai liberar palavra sobre a sua vida, vai ter momento que você vai entrar no deserto, mas ele é o suficiente para estar com você. O nível de missões, ou seja, de experiência apresentada. Aí Jesus falou, a paz, recebei, autorização. Só que quando chega Atos de Apóstolos, Jesus passa 40 dias preparando, qualificando, na dispensação do Espírito Santo. Jesus os direciona. E agora na ascensão de Cristo, antes dele subir para o Pai, a Bíblia vai dizer que quando ele estava junto, ali com os discípulos, ele ora, ele vai, capacita e abençoa. Ficai em Jerusalém, até o cumprimento da promessa. Mas eles não receberam o ato profético? Sim ou não? Receberam o ato profético do Espírito Santo. Receber o ato profético é uma coisa, permanecer até o cumprimento da promessa é outra. Quem pegou a visão? Quando chega na sessão de Cristo, ele vai subir. A igreja é perseguida, a perseguição, a opressão, a tudo. Só que ele fala, fique em Jerusalém. É lá de lá que veio a opressão, lá que veio a perseguição. Mas é de lá que eu vou manifestar o meu extraordinário. É lá que eu vou mostrar que a igreja não recua. É lá que eu vou mostrar que ainda eu levanto profeta. Ainda eu levanto. Oh, Xerabá. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Quando a gente vai ver no livro de Atos, há o cumprimento do Espírito Santo. Eles estavam reunidos 120 aproximadamente, vai dizendo cenáculos, aproximadamente orando, buscando, orando na intrepidez, coordenada de fatos. Ninguém atropelava ninguém, todos unanimemente buscando e orando, direcionando diante de um propósito. O que você quer dizer, missionária? Quando você ora, o céu responde diferente. Quando você ora, é o céu que começa a derramar algo diferente. Quando você ora, é os sinais que começam a manifestar no ambiente. Só que quando chega no livro de Atos, nós possamos agora começar. Aí vai com intensidade. Ô missionária, por quê? A promessa condicionada também vai com nível de pressão. Recebeu o Espírito Santo, estavam cheios do Espírito Santo. Deus derramou ousadia e intrepidez. Vai, colocar a mão sobre os enfermos, curai, fazei sinais e prodígio. Quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais oprimia a igreja, mais a igreja manifestava. Diante do Império Romano, conhecido agora como Saulo de Tarso, um jovem romano, mas agora também introduzido ali com os judeus. Teve o princípio agora, conhecendo a palavra, diante dos escribas, diante agora dos fariseus, agora vai conhecer os ensinamentos. Alguém que tinha intrepidez, alguém que tinha leitura, alguém que tinha alvarez, alguém que agora é acostumado diante ali dos grandes sacerdotes, sumos sacerdotes. Só que a Bíblia vai dizer que agora ele começa a levantar contra a igreja. E a Bíblia vai dizer, em um fato expressivo aqui no livro de Atos, que agora começa a igreja a padecer por Cristo Jesus. Deus levanta agora, Jesus levanta agora Filipe, Jesus levanta agora Estevão, como uma voz diferenciada, começa a pregar, não se intimida. Os discípulos agora já vão sobre Samaria, Cafarnaum, toda a província, libera a palavra, levanta discípulo. A Bíblia vai dizer que no dia do Pentecoste, aproximadamente 3.000 começam a ser batizados. Os gentios começam a ouvir dizendo, esses aí não são varões galileus, que estão falando em uma língua a qual nós estamos interpretando, deve estar tonto, deve ter bebido, não sabe o que estão falando. Mas Pedro agora se apresenta e disse, não, nós não estamos na carne, nós recebemos foi o Espírito Santo de Deus, mas vocês não entenderão, porque vocês crucificaram esse Jesus, mas é sobre o nome dele, é sobre a palavra dele que pregaremos, é sobre o nome dele que edificaremos a igreja, e não recuaremos, pois estamos em uma grande obra, e esta obra não vai ser parada, não vai ser paralisada.
Aí, vai dizer que agora Saulo, quando Estevão estava sendo apedrejado, Estevão agora começa a ver os céus abertos. Eles olham para eles, olha para Estevão e agora olha para Estevão e vê o rosto dele como um anjo. Só que Estevão agora começa a dizer: eis que eu vejo agora os céus abertos, e diante do trono de Deus eu vejo Jesus, o Nazareno, aquele que ressuscitou e vivo está. Agora Saulo, ele é presenteado com as vestes de Estevão. Ele persegue a igreja, manda liquidar, manda perseguir, tentando paralisar. Vai diante agora, diante dos sacerdotes, pegam a ele uma carta, me dá uma carta, porque os discípulos vão para outra região. Só que agora ele pega uma carta diante do sumo sacerdote para ir para a região de Damasco. Agora Saulo, posteriormente conhecido como Paulo, aí ele vai, pega a carta, pega os oficiais, vai a caminho para tentar prender os discípulos, seguidores de Jesus, porque o prazer dele era colocar no cárcere. Quanto mais ele prendia, quanto mais mandava açoitar, quanto mais mandava paralisar, mais os irmãos oravam, mais os irmãos reuniam, mais os irmãos clamavam e buscavam a presença de Jesus. Ele persegue, ele busca com a carta no caminho para Damasco. Aí tem encontro, irmão, que Jesus não vai numa multidão, irmão. Tem encontro que Jesus não vai no meio da multidão. Tem encontro que Jesus parece para você individualmente. Tem encontro que não vai ter bastidor, não. Tem encontro que ele vai vir até você. Vem uma estrondosa luz ao ponto dele cair daquele cavalo. E agora vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que persegue? Ah, Senhor, quem está falando? Quem está dizendo? Eu sou Jesus o Nazareno, que falo contigo aqui hoje e me apresento a você para te dizer: eu tenho pressa contigo também. Eles vão dizer que é loucura, eles vão dizer que é loucura. Alguém que matava cristão, perseguia cristão, paralisava a igreja, mas Deus agora queria levantar como uma voz profética para essa geração: ah, Saulo, eu tenho pressa. Ah, Saulo, se coloca na dispersação. E aí no capítulo 9 de Atos, nós vamos ver essa transformação real. Alguém não dava nada, mas ficou do formato que Deus queria. Saulo agora fica cego, vai lá, se apresenta, vai lá em Damasco, fica lá, que eu falarei contigo. 3 dias jejuando, orando, cego, buscando a face de Jesus, e Jesus se apresentando, apresenta para Ananias: Ananias, em visão, tem alguém que eu estou com pressa com ele, vai ser usado na profundidade, vai ser marcado numa geração, aquilo ao qual eu vou dar para ele, a minha palavra vai ser lançada sobre a vida dele, ele será uma boca ao qual transmitirá sobre as nações e os povos o amor de Jesus. Aí se apresenta para ele: Ananias, eu não vou, esse que mata, esse que persegue, esse que paralisa, Ananias, este eu vou mostrar para ele. Era conhecido como Saulo de Tarso, mas vai ser conhecido agora como Paulo, porque eu vou ensinar para ele e vou mostrar para ele o que é padecer pela minha obra, o que é padecer pelo meu reino. Fica de pé. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está pegando. Não tem ninguém que ele não muda, irmãos. Não tem ninguém que ele não opera. É viciado, é drogado, oh meu Deus, é prostituta, é adúltero, mas ele coloca no formato dele. Ele muda, ele transforma, ele faz o extraordinário dele. Não preocupa não. Assim como Paulo, o maior missionário, ele foi levado sobre nações, povos. Ele teve as epístolas, as cartas paulinas, aonde também está escrito aqui no livro
princípio de Romanos capítulo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ficais inconformados com o padrão. Aí ele está dizendo, a doutrina até no primeiro capítulo, até o capítulo 11, a doutrina da igreja que deve seguir, mas do 12 em seguinte, ele mostra a graça de Jesus, que quando chega na vida de alguém, ela muda de dentro para fora. Eu sei que talvez não tem motivação para você estar sorrindo, para você estar glorificando e exaltando, mas hoje ele te convida aqui hoje para ter um particular contigo diferente. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos um minutinho. Fecha seus olhos. Você que entendeu, eu quero convidar vocês, vem aqui na frente, rapidinho, vem cá. Jovens, vem aqui na frente, vem cá. Sai do seu lugar, isso, vem cá. Sai do seu lugar, vem. Vem. Vem aqui na frente. Sai aí, você da igreja. Vem aqui na frente, você que sentiu, vem aqui na frente. Você está inconformado com a situação. Você já está inconformado. Você não quer mais ficar do mesmo. Ah, eu não vou lá não, o que vão achar de mim? Você vai ficar do mesmo jeito? Você vai ficar da mesma situação? Sai do seu lugar. Ele conta com você. Este reino conta com você. Uma geração forte, uma geração valente, uma geração que não intimida, uma geração que não negocia, uma geração que não se vende, uma geração que não menospreza, uma geração que segue adiante, uma geração que está preparado para viver algo novo. Eu não sou mais escravo do medo. Como é que é a igreja? Eu sou. Recebe aí o Espírito Santo. Sejai-vos cheios. Emana cantará basura. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu conheço a sua limitação. Eu sei. Não vai parar. Não vai desistir. Hoje eu mudo. Hoje eu transformo. Hoje eu restauro. A minha graça te basta. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. O amor dele te alcança. É a graça, é a graça, é a graça. Só a igreja, só a igreja, só a igreja. Cadê o lindo coral? Oh. Cadê o lindo coral? Cadê o coral? Oh. Você não é mais escravo do medo, jovem.
Você não é mais escravo do medo, homem e mulher. Hoje está descendo um renovo. Hoje está descendo algo novo. Recebe. Sejai-vos cheio. Sejai-vos cheio. Sejai-vos cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus.